Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Ana Vitória e junto com Arthur Duarte irei falar um pouco sobre a temperatura do ponto de orvalho, que vocês devem conhecer como sereno ou geado. Nós fazemos parte do curso de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal do Oeste do Pará e estamos fazendo esse vídeo sob o comando do professor Rafael Tapajós, que ministra a disciplina de Termodinâmica da Atmosfera. Agora eu vou falar um pouquinho do conceito. Ponto de orvalho é a temperatura até a qual o ar deve ser resfriado para que o vapor de água presente condense na forma de orvalho ou geada. Em qualquer temperatura, há uma quantidade máxima de vapor de água que consegue se manter. Essa quantidade máxima é chamada de pressão de saturação do vapor d'água. Ao adicionar mais vapor de água, resulta em condensação. Ou seja, a temperatura do ar atinge uma temperatura em que o vapor da água passa do estado de gás para o estado líquido, e isso é possível notar principalmente em áreas abertas. Existem também os efeitos de algumas variáveis meteorológicas. A temperatura do ponto de orvalho está relacionada à quantidade de vapor de água presente no ar, e é também independente da temperatura. O mesmo não acontece com a umidade relativa, que reduz com o aumento da temperatura. A temperatura do ponto de orvalho também é sensível à pressão, pois esta afeta a pressão parcial do vapor d'água do ar. Ao se elevar a pressão do ar, mantendo constante a temperatura do ponto de orvalho se eleva e, caso ultrapasse a temperatura do ar, ocorrerá a condensação. Agora, como podemos observar no gráfico, a compressão do ar aumenta a pressão do vapor de água e assim o ponto de orvalho. Podemos também levar em consideração, se for liberar o ar para a atmosfera antes de realizar uma medição, o ponto de orvalho no ponto de medição será diferente do ponto de orvalho no processo. Agora eu vou apresentar a equação do ponto de orvalho, que nada mais é que a temperatura qual o ar deve ser resfriado em pressão constante para que se torne saturado, em relação à superfície plana de água pura. O ponto de orvalho é a temperatura na qual a razão de mistura de saturação, que é representado pela letra WS, em relação à água líquida torna-se igual à razão de mistura real, representado pela letra W. A umidade relativa na temperatura, representado pela letra T, e a pressão, representado pela letra P, é dada pela essa próxima expressão que podemos analisar como está aqui no slide, que é escrita da seguinte forma: RH, que tende a 100% da umidade relativa quando se encontra em 100%, se a umidade relativa encontra-se totalmente saturada, e podemos observar a razão de mistura, que apresenta a temperatura TD e a pressão P. Todos os valores da temperatura do ponto de orvalho são valores tabelados, como vocês podem observar nessa tabela. Cada valor que aparece na tabela corresponde à temperatura do ponto de orvalho. Os valores variam relacionado à temperatura do ambiente com a umidade relativa do ar. Um exemplo simples e prático do ponto de orvalho pode ser observado em um copo de cerveja gelado servido em um dia de calor. Quem não gosta de uma cervejinha gelada, né? Se a temperatura da cerveja é menor ou igual à temperatura do ponto de orvalho do ambiente, a fina camada de ar ao redor do copo se resfria e libera a água sobre a superfície, formando gotas, como vocês podem ver na imagem. Se você servir a cerveja a 2 graus Celsius num dia quente e seco, por exemplo, com 26 graus Celsius e 20% de umidade relativa, ou também em um dia frio e úmido, por exemplo, 15 graus Celsius e 40% de umidade relativa, não ocorrerá condensação e o copo ficará seco externamente, pois a temperatura do ponto de orvalho nessas condições é inferior a 2 graus Celsius. O exemplo 2 é bem didático também. A temperatura de saturação do ar através do seu resfriamento, podemos observar isso ao amanhecer e também quando está chegando próximo à noite, que conhecemos como sereno ou em outras regiões como geada.
O ar vai perdendo temperatura até chegar na temperatura específica do ponto de orvalho. O ar saturado, para quem ainda não entendeu, nós somos acostumados a ouvir essa palavra, né? Nada mais é que é o ar cheio de partículas de água. Também é o vapor que condensou sobre a superfície dos corpos que estavam ao ar livre, como nessa imagem mostra um ramal e temos os corpos, né, ao ar livre, como as árvores, e podemos observar também que está amanhecendo e é bem fácil de identificar por conta da umidade. A umidade está totalmente saturada. Então é isso, pessoal. Essa foi a referência utilizada para para elaborar os slides e obrigado a todos por assistirem. Eu agradeço ao professor Rafael por incentivar os alunos a fazerem esses vídeos e não se esqueça de deixar o like para ajudar a gente nessa caminhada. Obrigado.